Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Felipe Luiz não vai ter 5 titulares no jogo contra o Cruzeiro. Flamengo aceita vender De La Cruz ao River Plate com uma condição. Deu ruim, Polícia Federal no Ninho do Urubu às 6 horas da manhã. Vamos saber tudo o que aconteceu agora. Mundial de Clubes de 2025. FIFA divulga a série de regras para a competição. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, meus amigos e minhas amigas. Muito boa tarde. O Felipe Luiz decidiu poupar 5 jogadores titulares para o jogo contra o Cruzeiro. Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. Eles vão ficar fora da viagem para Belo Horizonte, quando o Flamengo vai jogar contra o Cruzeiro amanhã às 21 horas, horário de Brasília, no Estádio Independência, porque apresentaram desgaste, incômodo e dores, e por isso vão ficar aqui no Rio de Janeiro. O quinteto está no departamento médico para tratamento com foco total no jogo da volta da final da Copa do Brasil, que vai acontecer no domingo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. O Bruno Henrique, que foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal nessa terça-feira, está confirmadíssimo na delegação que vai viajar para a partida contra o Cruzeiro. Os outros titulares na primeira partida da final vão para Belo Horizonte nessa terça-feira, juntamente com toda a delegação. A atividade dessa manhã no Ninho do Urubu começou às 9h30, horário de Brasília, e serviu para que o Felipe definisse o time que vai para o jogo contra o Cruzeiro e indicou um time com mudanças, mas ele só vai confirmar a sua escalação horas antes da partida iniciar. O provável Flamengo vai ser Rossi, Varela, Davi Luiz, Fabrício, Bruno, Ayrton, Lucas, Alan, Pulgar e Alcaraz, Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves. Com a vitória surpreendente do Corinthians ontem sobre o Palmeiras por 2-0, lá na Arena Neoquímica, se o Flamengo, que tem 55 pontos, vencer o Cruzeiro nessa noite de quarta, vai se aproximar de vez do Palmeiras, que ficou estacionado nos 61 pontos. Lembrando que hoje tem Botafogo e Vasco no Newton Santos, às 21h30, horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. Nessa terça-feira, a FIFA divulgou uma série de regras para o Super Mundial de Clubes de 2025, que vai ter o Flamengo e será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos. A entidade anunciou o número de atletas que os 32 times vão poder inscrever, regras de suspensão por cartões e critérios de desempate. A competição vai funcionar como uma Copa do Mundo de Clubes. A entidade vai dividir as 32 equipes em 8 grupos com 4 times em cada grupo. Os times vão poder inscrever 35 jogadores no Mundial de Clubes desse 2025, mas apenas 26 vão poder ser relacionados para os jogos. Assim como na Copa do Mundo, o acúmulo de 2 cartões amarelos resulta em suspensão. A contagem vai ser zerada uma única vez nas quartas de final. Cada equipe vai disputar 3 partidas na fase de grupos e os 2 melhores avançam para a fase do mata-mata. O jogo direto vai ser o primeiro critério de desempate, segundo por saldo de gols e a quantidade de gols marcados. Empate na fase eliminatória vai levar a classificação para a disputa de pênaltis. A FIFA aguarda apenas a definição do último classificado, já que 31 times já foram confirmados na primeira edição do Super Mundial de Clubes. Botafogo e Atlético Mineiro disputam a última vaga na final da Libertadores no dia 30 de novembro. A premiação também ainda não foi divulgada. Além das regras anunciadas nessa terça-feira e da flexibilização de liberar convocados, os times também vão ter um curto período extra para contratações antes do Mundial de 2025, porque a FIFA instituiu uma janela de transferências extra de 1º a 10 de junho do próximo ano, mesmo período da data FIFA, entendendo que dá mais oportunidades dos times ficarem ainda mais fortes para esse torneio.
O período de contratações permite, por exemplo, que clubes emprestem seus jogadores para disputar a competição e se aproveitem da valorização em caso de um bom desempenho. Sendo investigado por conta de suspeita de manipulação de cartão para favorecer apostadores, o Bruno Henrique pode ter o seu vínculo rescindido com o Flamengo em caso de uma punição, de acordo com informações do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo. O contrato do Bruno Henrique com o Flamengo atualmente é válido até o final de 2027, onde estaria previsto uma ruptura sem multa, caso seja comprovado que o jogador de fato agiu de alguma forma para favorecer apostas esportivas. Mesmo com essa cláusula no contrato, o Flamengo, por sua vez, declarou em nota oficial que está ciente de toda a investigação sobre o caso, mas presta apoio total a Bruno Henrique e crê fielmente na inocência do seu jogador. O Bruno Henrique, que renovou seu contrato com o Mengão em janeiro desse ano, é pessoa muito benquista e de muito boa fé no clube. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. O torcedor do Flamengo foi surpreendido com a notícia da possível saída do De La Cruz, que está no radar do River Plate. De acordo com a TIC Sports, da Argentina, o meia estaria insatisfeito na equipe carioca. Segundo a publicação, o Flamengo até aceita vender o jogador, mas exige o valor total da sua multa rescisória, que é de 30 milhões de dólares. Na cotação atual, os valores ultrapassam a casa dos 173 milhões de reais. O River Plate não tem condições de pagar esse montante, mas pode pensar em outras alternativas. Apesar de ser considerado um dos melhores meias do país, o De La Cruz vem sofrendo com problemas nesse ano de 2024. Até por isso, é substituído com muita frequência no Flamengo. Contratado no início da temporada depois de uma longa novela envolvendo o River Plate, o jogador soma 38 jogos com a camisa do Flamengo, tendo marcado 2 gols e dado apenas 2 assistências. Fato é que o River Plate está em busca de nomes de peso para a próxima temporada. Para o meio de campo, quem também interessa ao time é o colombiano James Rodrigues, ex-São Paulo. Portanto, simples assim, River Plate. Vai lá e paga a multa rescisória e paga à vista, como vocês fizeram com a gente. Alvo de operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Bruno Henrique ficou bastante abalado com a situação que viveu na manhã dessa terça-feira. O atacante foi acordado por volta das 6 horas da manhã pelos policiais em sua casa, em um condomínio de luxo aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, porque ele é suspeito de ter tomado cartões para beneficiar apostadores que seriam seus parentes e amigos no jogo entre Flamengo e Santos, no 1º de novembro de 2023. Na manhã dessa terça, a Polícia Federal foi a diversos locais com mandados de buscas e apreensão. O GE apurou que o Bruno Henrique se sentiu incomodado e bastante abalado pela forma como foi tratado. No momento da busca e apreensão, o jogador tinha em casa a companhia da esposa, Gisele Ramalho, e dos 2 filhos, e de mais 2 funcionários. Os relatos são de choro e apreensão. Após revista em todos os ambientes da casa, foi apreendido apenas o celular do jogador. Outro endereço alvo da Polícia Federal aqui no Rio, nessa terça-feira, foi o Ninho do Urubu, que é o centro de treinamento do Flamengo. Os policiais chegaram ao local também por volta das 6 horas da manhã e, segundo relatos, dirigiram-se aos quartos dos jogadores do time profissional que são utilizados para a concentração. Uma fonte revelou que os policiais demoraram a identificar qual jogador era alvo da investigação. Como cada jogador tem uma senha para entrar no seu quarto, foi necessário entrar em contato com o Bruno Henrique para que o mesmo liberasse o código de acesso. O atacante passou a sua senha aos funcionários do Flamengo e os policiais fizeram a tal revista. 2 seguranças do futebol do Flamengo acompanharam a operação dentro do quarto do Bruno Henrique. Os policiais revistaram o local, mas não levaram nada. Pouco tempo depois,
a Polícia Federal encerrou a operação no Ninho do Urubu. Endereços em Belo Horizonte, Vespasiano, Minas, Lagoa Santa, Minas e Ribeirão das Neves, Minas, encerram a lista dos 12 mandados de busca e apreensão. Não há mandados de prisões. Encerradas as buscas, o nosso querido Bruno Henrique chegou ao Ninho do Urubu por volta das 9 horas da manhã, horário de Brasília, e se reuniu com o departamento de futebol do clube. O atacante pediu para ir para o jogo contra o Cruzeiro amanhã e vai ficar à disposição da equipe. Em nota, o Flamengo informou a decisão, disse que vai apoiar as autoridades e reforçou a sua confiança no seu jogador. Além do Bruno Henrique, a Polícia Federal investiga parentes deles, entre eles o seu irmão Vander Nunes Pinto Júnior, a cunhada dele, Ludmila Araújo Lima, a prima Poliana Esther Nunes Cardoso. As outras pessoas no alvo são Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Adril Salles Nascimento dos Reis, Douglas Ribeiro Pinha Barcelos e Max Evangelista Amorim, residentes em Belo Horizonte, que é a cidade natal do Bruno Henrique. Todos são ex-jogadores ou jogadores amadores de futebol. O relatório da IBI informa que as odds para o Bruno Henrique receber um cartão amarelo eram de 3,10, o que significa que para cada R$1 apostado, o apostador iria ganhar 3,10 caso o resultado acontecesse. Os valores das apostas identificadas pela Polícia Federal corroboraram essa estimativa. Entre os valores identificados de apostas em cartão do atleta estão os seguintes: 3.050 para ganhar 9.150, lucro de R$ 6.100. 2.300 para ganhar 7.000, lucro de R$ 4.700. R$ 1.500 para ganhar 4.550, lucro de R$ 3.050. Isso não quer dizer que estes sejam os totais dos valores envolvidos nesse caso. Conforme o GE revelou, foram 3 as casas de apostas que perceberam as movimentações incomuns relacionadas em apostas para Bruno Henrique levar cartão amarelo. Pelo menos uma das casas de apostas, a Betano, relatou ter retirado do ar a possibilidade de apostar em cartão de Bruno Henrique assim que percebeu as movimentações incomuns. No caso da Betano, houve apostas claramente direcionadas a partir de novos clientes e de clientes já estabelecidos, fora dos padrões normais, para Bruno Henrique receber um cartão. A empresa também notou que essas contas estão baseadas em Belo Horizonte, que é a cidade natal do nosso querido Bruno Henrique. A Galera Bet percebeu 4 contas novas registradas no Brasil, todas num período de 24 horas antes do jogo, apostando que o Bruno Henrique levaria um cartão. Segundo o relatório da IBI obtido pelo GE, a extensão das apostas identificou forte confiança na ocorrência do resultado. A KTO também percebeu 3 novas contas fazendo suas primeiras apostas num cartão a ser tomado pelo Bruno Henrique no jogo entre Flamengo e Santos no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023. A Betano notou ainda que 98% do volume de apostas no mercado de cartões estava direcionado para o Bruno Henrique. No caso da Galera Bet, esse índice foi de 95%. A KTO anotou um alto percentual, mas não detalhou muito sobre o assunto. O Flamengo, após o ocorrido, soltou uma nota em suas redes sociais. O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento nessa data da existência de uma investigação ainda em curso, versando sobre eventual prática de manipulação de resultados em apostas esportivas. O clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de justiça. Mas é importante registrar que, ao mesmo tempo em que vai apoiar as autoridades, vai dar total suporte ao jogador Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza da presunção de inocência. O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo perante o STJD, a qual já foi arquivada, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e vai aguardar o desenrolar das investigações.
O jogador segue exercendo as suas atividades profissionais normalmente. Treinou e vai viajar com a delegação nessa terça-feira para Belo Horizonte, disse o Flamengo através das redes sociais. Caso a participação dele seja concretizada, o Bruno Henrique pode ser denunciado por crime contra a incerteza do resultado esportivo, que encontra a conduta tipificada na Lei Geral do Esporte. Segundo o Ministério Público, a pena é de 2 a 6 anos de reclusão. O STJD analisou o caso desse jogo aí contra o Santos em novembro de 2023 e converteu a punição de um jogo de suspensão em advertência. A defesa do Bruno Henrique, liderada pelo advogado Michel Assef Filho, do Flamengo, argumentou que a falta que resultou o cartão amarelo não aconteceu, o que invalidaria o cartão inicial. O árbitro, por sua vez, havia relatado na súmula que o jogador o xingou e gesticulou de forma agressiva. Mas as imagens mostram que, embora tenha confrontado o árbitro, o Bruno Henrique não levantou os braços nem usou as palavras descritas. O relator do caso do STJD, Diogo de Azevedo Maia, corroborou a defesa e os auditores concordaram em reverter a suspensão para uma advertência, considerando que o relato do árbitro na súmula não coincidia com os fatos registrados em vídeo. Isso aí é uma atenuante para o Bruno Henrique. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!